Você já tinha ouvido falar de um caso que alguns amigos ficavam presos no seu contamento, sem o seu instrumento, com pessoas, principalmente da família, da falar, comentários, de alguém, um grupo de amigos que cumpriram sua cabeça. Então, quanto tempo as pessoas ficaram presas no contamento? Você já estava num estado de loucura, com vontade de se alimentar, muita loucura, ou você estava controlado? Agora, quando você já estava pelo 20º dia, sem se alimentar direito, qual estado você está? O que você pensava quando você estava dentro do comportamento? O que você mais queria? Tinha alguém esperando lá fora? Então, quando você viu a sua família, depois que você passou em tratamento médico, quando você saiu de lá, qual a sensação você teve quando você viu seu filho, seus pais, sua família em geral? A sensação, teve alguma sensação de culpa pelos seus amigos lá dentro? Você acha que se você tivesse sido associado a morrer, seu amigo estaria sentado aqui hoje, ele ia
anos, aproximadamente, segundo a afirmação da nossa enteada, uma coisa meio tenebrosa. A gente não consegue entender como é que um grupo de pessoas entra para uma caverna, uma quantidade de proventos mínima. E outra coisa interessante também, depois de algum tempo, eles começaram a dar sinal no rádio transmissor. No primeiro momento, ninguém fez sinal de conquista. Uma coisa muito, muito interessante. Outra coisa também que me chamou a atenção, ao ser questionado a autoridade que veio dar o testemunho, ele, por ser nutricionista, não é uma pessoa que estuda, que tem um universo dele a respeito dos alimentos, a pessoa pode saber, né, ou ter influência de um ambiente, do organismo. Haja vista que, né, uma pessoa, a melhor pessoa que seria mais indicado para esse caso seria também um psiquiatra, um psicólogo, seja, para saber o que é a exata noção da influência disso no organismo humano. Exemplos a gente já viu vários de pessoas que conseguiram suportar durante muito mais do que 30 dias, muito mais do que 40 dias, um desafio para protestar. E essas pessoas ficam sem alimentar, tá? E algumas delas até são presas políticos. Eu não sei se vocês já souberam me dedicar ao estudo cubano. Interessante saber. As pessoas conseguiram se manter vivas em questão de protesto do regime onde eles estavam. Continuando, ao questionar, né, a nossa testemunha, ela falou em questão de direito. A pessoa tem o direito de se alimentar, a pessoa tem o direito de processar os alimentos, de defecar. Mas a questão de direitos não foi exatamente aquilo que a gente quer saber de uma autoridade da área de saúde. E sim, uma pessoa, se ele fosse um profissional da área de direito, uma pessoa que tivesse, né, para expor para nós questão de direitos da pessoa, né, mas sim, essa influência de saber com que interferência no grau de alimentação das pessoas. Aí a gente aqui, no caso, como todos bem sabem, até mesmo a defesa deve saber que foram alguns certos provimentos para dentro da casa. Provimentos desses que garantiram uma certa subsistência durante um determinado tempo dentro dela. Pergunto a vocês, esses exploradores de cavernas, será que eles tinham um real intuito de realmente explorar? Levando essa quantidade de provimentos mínima. Outra coisa também, vocês nunca ouviram falar de nenhum acidente que as pessoas ficassem presas dentro de uma caverna por mais de meses, desafio? Tem casos que a gente vê ao redor do mundo, pessoas que ficam soterradas, daqueles mineiros que ficaram soterrados no Chile, salvo
com o pessoal que estava fora da caverna. Depois o senhor foge, em representação dele, das demais pessoas que estavam dentro da caverna, questionou se havia alguma autoridade, seja ela governamental, seja algum sacerdote, seja algum médico, para ajudar a decidir o que poderia ser feito dentro da caverna. A pessoa, quando tem esse questionamento reiterado de que eles podem vir a fazer dentro da caverna, a pessoa está tendo um certo grau de lucidez. Acredito que os demais também tinham um pouco de lucidez, mesmo nesse 20º dia que eles estavam lá, que fizeram contato com o exterior da caverna. Eu me questiono se nesse período de tempo, quando ele falava com eles, ele não teria se arrependido, né, da iniciativa que ele
morte da pessoa deve ter sido feito da maneira mais violenta possível para que a pessoa conseguisse mover. Mas a vista que, dentre os indiciados, um tem um certo porte físico menor. E os demais, pela força bruta, foi extirpada a vida de uma pessoa sem tenhamos critérios específicos a respeito da sua nutrição dos indiciados durante esse período de confinamento. Nós poderíamos, como diria, esperar mais um pouco, até mesmo para saber qual a situação. E outra coisa, no mais, sabemos que a carne crua, ela é difícil, tripulação, por ela ser crua, e eles não tinham nenhum meio, nenhum modo de cozinhar, de amaciar a carne. Quando uma pessoa esteja debilitada, seja ela fisicamente, seja ela psicologicamente, de suas forças, conseguir triturar a carne humana. Acho que é meio pesado nós conseguirmos esse feito. Para delongar um pouco mais, para explicar um pouco mais, eu passo a palavra para o Carlos aqui. Boa noite. Senhores jurados, a todos que nos prestigiam a presença. Nas minhas breves palavras, eu gostaria que os senhores jurados atentassem ao semblante dos nossos céus. Durante o período que eu estiver falando, eu gostaria que os senhores dessem uma pequena atenção, principalmente esse sorriso. Eu acho que vai ser de extrema importância para uma conclusão justa, uma conclusão baseada no princípio da moral, do direito e da legalidade. A defesa apresentou uma testemunha de médico. Muito me espanta um médico, conhecedor, organismo humano, tem a necessidade de trazer um relatório feito às pressas, um papelzinho, que está no guardanapo. Muito me espanta um médico demonstrar nervosismo ao ser questionado da atividade rotineira. É a testemunha da defesa. O réu, entrevistado, interrogado essa noite, argumentou que, em outra oportunidade, já ficou preso 4 dias. 4 dias. E na mesma fala, disse que nunca passou fome. Não entendo como uma pessoa fica presa numa caverna por 4 dias e não passa fome. Certamente tem uma resistência, o organismo dessa pessoa tem uma resistência anormal. Se tem uma resistência anormal, será que essa pessoa se alimentou da vítima por necessidade? Ou será que foi algo premeditado? Essa mesma que aqui nos prestou as declarações, nos informou também que há 10 anos
já matou alguém? O senhor já se alimentou de alguém? No céu, não. Mas aí é muito fácil. Se qualquer um que nunca cometeu qualquer crime, se isso for mérito, se isso for um benefício para essa pessoa não ser punida, então agora vamos criar um dispositivo legal que torna imune o primeiro crime. Se for dessa forma, o primeiro crime não vai ser punido. Vamos mudar, vamos mudar. Senhores, o semblante desses réus diz tudo. Diz tudo. Não se deixem contaminar aí por escusas, por invenções, por teses planejadas e forjadas da defesa. Não basta de assassinos que premeditaram a todo momento. Enquanto a vítima buscava uma solução, uma forma de manter todos vivos, eles se aproveitaram, covardemente se aproveitaram. E nessa noite eu não faço questão de demonstrar o mínimo de consideração por alguém que há 10 anos, e hoje o sentimento que deveria ser de saudade, de consideração,
Certamente, os demais membros irão acrescentar. Gostaria de convidá-los a uma pequena reflexão. Nessa noite, certamente, nós temos parentes da vítima assistindo a esse julgamento. Imaginemos que alguns dos senhores, melhor, todos os senhores, tivessem um relacionamento de parentesco com essa vítima. Talvez um irmão. Façam uma olhada esses indivíduos como os responsáveis do assassinato dos irmãos de vocês. Não se espantem com esse termo de assassinato, porque não passam de assassinos, irresponsáveis. Há um clamor de justiça por parte da sociedade. A sociedade não compra essa história de se alimentar para sobreviver. Eles foram precipitados. Muito provavelmente, a defesa virá com argumento de estudante de licitude, alegando estado de necessidade. Muito provavelmente. Mas se preparem, não façam de um artifício. Não façam de um artifício. Eles foram precipitados. Poderiam ter esperado um pouco mais. A própria alega que já ficou 4 dias sem se alimentar. O organismo humano consegue superar as dificuldades imaginárias. Mas não, eles preferiram adiantar o processo, acelerar o processo e mataram. Hoje, os acusados, a defesa, tem versões, tem argumentos, e a vítima? E a vítima? Qual a defesa da vítima? A vítima não pode falar.
uma coisa, um questionamento do que os senhores tenham comigo. Por que não esperar mais um pouco? Por que acelerar o processo? Por que dar fim à vida dele? Pergunto aos senhores se os senhores teriam essa mesma criatividade, essa mesma desenvoltura, essa mesma proatividade em querer matar uma pessoa. Pergunto aos senhores se os senhores conseguiriam dormir satisfeitos, sabendo que vocês mataram alguém. E mais ainda, mudando um pouco da pergunta, se vocês tivessem alguém que foi morto no ritual que nem este, como os senhores se sentiriam? Como os senhores estariam hoje? Lembro, mais uma vez, que o senhor Roger nunca ensinou. Ele não está aqui para falar. Ele usa do Estado para falar por ele, para clamar por justiça. Justiça perante esses assassinos. Que outro nome poderíamos dar para um grupo de pessoas que covardemente matam uma só, que unem 4 pessoas para matar uma pessoa só? Se preocupou com a vida de todos. O senhor Roger, a princípio, se preocupou com a vida de todos. Como é que a gente pode imaginar que um grupo desses cometeu uma atividade tão cruel, tão desumana, tão covarde? 4 pessoas contra uma pessoa. Às vezes eu fico questionando até onde vai a criatividade humana para, por fim, para dar
como é que está tudo certo, que ainda não nasceu, a gente falar que é estado de necessidade de uma jovem gestante, de uma mulher nova, porque eu queria encarar a sociedade. Por isso o estado de necessidade é a mesma coisa que encarar até mesmo uma briga qualquer da qual surja algum homicídio. É um estado de necessidade, não é estado de necessidade. Estado de necessidade é o estado em que se encontrava o Senhor Roger, falando pela sua vida, seja na última comunicação que ele fez com as pessoas que estavam do lado de fora, seja, acredito eu, perante os nossos indiciados hoje. Concluindo, o que está em pauta hoje é a vida humana. Tenham isso em consciência hoje. Peço a todos que julguem a vida e que se faça a justiça. Muito obrigado. Todo clínico geral
o quê? O silêncio. E isso eles estão em estado de desequilíbrio. E os que estavam fora em estado de equilíbrio. Mesmo em estado de equilíbrio, não souberam responder. O nobre colega citou a questão do jogo de azar. Jogo de azar. É absurdo isso. A pessoa coloca a própria vida à disposição dos outros e o colega chama isso de jogo de azar. Isso para mim é jogo de solidariedade. Porque quem estava lá e participou de todos os eventos, cada um daqueles colocou a sua vida, o seu bem maior à disposição do outro. Ele cedeu a vida da pessoa ao outro. Outra coisa abordada, ninguém sabe o que houve dentro da cadeia. Sabe sim, quem estava lá. E outra coisa, quando você sai daquele estado de pânico, você só consegue contar de novo em estado de pânico. E na hora que ele saiu, ele estava em estado de alívio, de segurança. Outra coisa, não existe analogia jurisprudência com um caso como esse. Então ninguém sabe realmente o que aconteceu. Lá tem um caso raríssimo. Quando que aconteceu um caso desse? Quando que vai acontecer um outro caso desse? O nosso colega também falou em vamos valorizar o resultado, vamos valorizar a vida. Isso mesmo, concordo com a votação, vamos valorizar a vida de 4 pessoas. E o sacrifício honroso de solidariedade de 1. Isso é valorizar a vida. Ele dizia o quê? A morte de 5? É assim que a gente valoriza a vida, matando 5? O nosso colega citou também, falou que de suposições, se vai condenar alguém por suposições, vamos supor que aconteceu isso não existe. Isso não existe. O que existe lá é o fato real do sonho, do desespero, da fome. Eu queria ver um novo colega aqui falando, é se ele tivesse fome aí, ninguém ia perder mesmo. Porque sem fome, saciado, ele já está representando muito bem. Se ele tivesse aí 7 dias sem comer, nem colega. Outra coisa que ele falou aqui, a suposição de como que eles mataram a pessoa, né? Mais cruel, macabro. E isso, de onde tirou isso? Até mais que as pessoas estavam lá para fazer um vídeo satânico. Foi contra a vontade de Deus. Foi contra a vontade de Deus. Isso não tem a palavra, não. É contra a palavra. Provavelmente, nesse caso, se nós podemos presumir como é que foi a morte, provavelmente foi por asfixia. E asfixia, para quem não sabe, a pessoa desmaia primeiro e ela nem tem a mente. E era a única ferramenta que eles tinham lá, o quê? A força da ação para asfixiar a pessoa e ela morrer. Então, se vamos supor isso. Agora, a crueldade do acusador é o quê? Arrancar a carne. E ele ainda descreveu que, imagina como é que faz para arrancar uma carne. Você já pensou a pessoa sair de casa para fazer uma pesquisa numa gruta, imaginando como é que ele vai arrancar a carne de alguém comer? Isso é loucura da acusação. Outra coisa abordada pelo colega. Vamos aqui falar sobre os riscos. Eu gostaria de desconsiderar essa questão do risco. Porque na hora do risco, o jurado viu, o juiz viu, o policial viu, defesa viu. Então vamos desconsiderar a questão de risco. Ironia, risada, eu quero ter novamente a desconsideração dessa parte. Isso outra minha acusação aqui de crime planejado. Gente, eu vou colocar a minha vida à disposição de dados, eu não sei o que vai dar. Isso é planejado, gente. Legítimo, eu não tenho a parte, Mas interrompendo, tinha falado o nome, não
justiça condenando 4 pessoas à morte. Isso é justiça? Realmente é uma arte. O que nós vimos aqui foi a acusação decupar os fatos. Os fatos são fatos marcantes para a vida da sociedade e em falando em sociedade, foi citado aqui também, que havia um valor social para condenar, porque o que os fatos dizem o contrário. A sociedade estava pró-réu. Isso está nos autos. Então a gente vê as mentiras, o esforço, que eu admiro, que realmente não é fácil acusar inocente. E os laços também de tempo que eles tiveram, isso que realmente é complicado sentir realmente, porque você tem que chamar, alguém uma vez que você ouve falar, você tem que chamar, você disse. Raciocínio lógico. Se fosse qualquer um dos senhores presos numa caverna, sem alimento, sem água, porque a água, se houvesse algum tipo de água lá dentro, a água ia estar rica em gás carbônico, ácida, não tem como beber. Onde não tem água, não tem vida. Não tem plantas, não tem insetos, não tinha nada para comer lá. Não tinha nada. E o oxigênio era escasso. Vamos pôr aqui agora o que a acusação falou. Ela falou que tem gente que faz greve de fome. Tem gente que faz greve de fome, sim. Mas se eu fazer uma greve de fome, eu vou estar dentro da minha casa, vou estar na rua. Se eu quiser em casa dormir, eu vou dormir. Se eu quiser conversar com outras pessoas no mundo, eu vou conversar. Mas eu estou num lugar preso. Eu estou sem alimento. Eu estou ficando sem oxigênio, não tenho água. Eu estou ficando desesperado. Eu estou usando como a primeira pessoa, eu quero que vocês usem isso como para vocês mesmos. Eu estou sem água, eu estou sem alimento, eu estou desesperado. Eu quero ver a minha irmã, eu quero ver a minha mãe, o meu noivo, eu quero ver a minha família, o meu pai e meus filhos. Eu estou querendo ver a minha família. Então, o sujeito, o Roger, ele tem a brilhante ideia. Sim, a ideia foi dele, ele teve a brilhante ideia. Ele tinha um dado. Isso que prova, ninguém carrega um dado se eu não for jogar, se eu não for brincar, se eu não for ter uma diversão também lá dentro. Foram amigos, foram explorar, foram conversar, foram trabalhar. Alguém aqui tem alguma prova que tinha alguma amizade entre os outros companheiros e o Roger lá dentro? Creio que não, né? Eles não eram, presumo que eles não tinham não tinha nenhuma unidade. Ele falou com o médico pelo rádio, foi ele que falou. E perguntaram, ele foi que se ele se alimentasse, quanto tempo ele sobreviveu. Ele teve a ideia. Gente, vamos entender que naquele momento, todos que estavam dentro não tinham nenhuma esperança de sobreviver. Zero. Roger veio com a ideia, ele deu uma luz no fim da caverna, literalmente. Vamos supor, 4 pessoas, 25% sobreviver. Se eu tinha 10%, opa, eu vou morrer de qualquer jeito, né? Por que eu acho que eu vou morrer? Eu estou desesperado, eu estou sem comer, eu estou sem beber, a
saiu. Por quê? Porque ele viu que alguém ali dentro era mais desfavorável, alguém ali podia morrer, ou até mesmo a pessoa com menor porte físico. Por que ele colocar o dele ali na rede? Por que ele ia fazer isso? Porque se ele tem chance de ter 100% de garantia de sair ali. Olha, foi esperto. Não quis jogar, mas deu a ideia. Ele deixou as pessoas jogarem isso aí. Deixou as pessoas jogarem. Cada pessoa agora fez pela acusação está descontada dentro de hoje passado para a defesa. Ele deixou que os outros jogassem com ele. Ele desistiu. Gente, eu acabei de falar, ele desistiu porque ele não desistiu à toa. Aquilo ali na cabeça dele na hora era a única chance dele sobreviver. Não tinha, ninguém sabia quando ia chegar a ajuda. Não tinha o que fazer ali. Todos estavam desesperados. Então, ele desistiu, mas ele deu permissão para que jogassem por ele. Aonde está escrito isso? Aonde está escrito que permitiu os dois? Isso não está escrito. Não, esse é o debate. Quer trabalhar o debate? Está tirando outra. Igual a ele falou, isso não foi um jogo de azar, isso não foi nada acreditado, o assassinato não foi marcado. Se eu sou em estado operador, eu quero comer. Eu já estou começando a ficar sinceramente louco, que eu quero comer. A necessidade do ser humano é isso aí. Isso aí você pode ver em livros de história há milhares de anos atrás, que a necessidade era comer, achar alimento, e isso aí não muda. Isso não muda hoje. Porque hoje a gente não come, não estou falando que é pecado, que é legal comer outra pessoa, não. Mas hoje a necessidade é se alimentar, de alimentos. Mas como a gente tem alimento muito fácil, a gente vai no supermercado, compra, a gente vai na feirinha, compra, a gente está sempre saciado. Sempre que está com fome, a gente está saciado. Isso, gente, são estados claros de necessidade de seres humanos. Previsto em lei, previsto em jurisprudência, previsto em costume, a gente tem que alimentar. Me fala aqui se alguém sabe de alguém que ficou preso em caverna e comeu a outra pessoa e ficou preso. Se fosse um filho de alguém aí que estava lá preso, que geralmente eles são amigos, as pessoas que estavam lá dentro, todos são amigos. Provavelmente a mãe de Roger conhece os dois, o pai de Roger conhece os dois. E se fosse a mãe do Alex sentada aqui e o Roger sentado aqui? Ela não iria aceitar os fatos? Iria. E sim, estaria a promotoria acusando a Roger de ter matado a Alex, Marlane de ter matado a Alex. Nenhum deles tinha em mente ficar mais de um dia lá dentro. Gente, eles não queriam mudar para a caverna. Eu não vou fazer uma expedição, se eu vou para a praia e vou levar o suficiente para ficar o tempo que eu iria ficar, que eu estabeleci antes de ir. Eu não vou entrar no supermercado e comprar 5 toneladas de arroz, 3 de feijão, 5 galões de água e vou botar dentro do carro para a praia. Ficar dentro da praia. Não vou fazer isso. Não vou, gente. Eles levaram
andar de avião. Não vou andar de avião. Por quê? Avião de carro. Ah, legal, né? Tem gente que sai de uma cidade para estudar em outra. Legal? Perigoso, né? Demais. Quando deve, né? Mas se eu for ficar prejudicado e o carro for acidente, eu vou lá ter medo. Eu vou no banheiro correto, só ficar bem no chão. E aí? Gente, não existe. Não existe de falar que é culpa de todos, que eles não levaram dinheiro suficiente, que eles têm que comer, que eles têm que comer, que eles tinham que levar dinheiro para ficar lá. Não existe isso. Simplesmente não existe isso. E todos são vítimas de uma fatalidade. Todos são vítimas de uma ocasião. Ninguém deveria. Ninguém tem uma bolinha de cristal em casa para falar que vai estar feliz na cabeça, vai estar na família. Que vai morrer. Ninguém sabe. Vamos analisar os fatos. Vamos analisar as emoções. Não vou colocar, cara. Não vai tomar água. Não dele. Eu deixo uma hora que eu deixo, verdade. Uma hora. Gente, é simples. Não tem muito o que falar. Agora eu vou fazer um resumo da minha parte. Vocês 10 estão dentro de uma caverna. Com mais uma outra pessoa, 8. Você está com fome. Você está muito triste sem comer. Você já não sabe mais o que fazer. Você não tem que beber oxigênio. Nem sei como oxigênio para lá. Uma caverna, um lugar dentro, é ruim o oxigênio, é escasso, é rico em gás carbônico. Tanto é que todas as minas, a água é ácida. Isso é uma prova, né? Certinho? Vamos lá. Olha o desespero, olha o desespero. Pessoas preparadas, ficaram enrolando com eles mais minutos. Então, eu quero dizer que vocês usem o coração, porque quem tem que usar a lei, se fosse caso de lei, é o magistrado. Vocês estão aqui para usar o coração. Porque não tem ninguém aqui melhor, não existe ninguém melhor nesse país, no mundo, para ajudar outras pessoas do que as mesmas pessoas. Outras pessoas normais, que não conhecem leis, são leigos, mas eles usam o que nós temos de melhor, que é o coração, que é a sensatez. Então usem isso que vocês têm, se coloquem no lugar daquelas pessoas. Fome, desespero, sede, medo de morrer. É tudo isso, medo de morrer. Vontade de ver a família lá fora, vontade de ver todos que vocês são. Vocês não fariam a mesma coisa? Eu faria a mesma coisa. Eles fariam a mesma coisa. Os meus pais, todo mundo faria a mesma coisa, inclusive a fundação. Boa noite, senhor jurado. Você foi acusação em menos de um minuto, hein? Boa noite, senhor jurado. Sabendo, senhoras e senhores, isso é um mínimo. Estamos aqui sabendo que a lei é forte. Estamos aptos a isso.
não fazer isso, eles não tiveram vontade. Até a minha tese de defesa, isso é outra. Mas eu até que, com todo o respeito que eu tenho pela Vossa Excelência, pela população, vocês facilitaram para a gente. Facilitaram. Deram na minha tese. O nosso colega pediu para a gente mudar o coração. Sim, eu quero que Vossa Excelência julgue o coração, mas também com direito. Está explícito. Eu gostaria, Vossa Excelência, lembre comigo, um artigo do nosso Código Civil. Não é eu que estou falando, não está no salto. Gostaria que Vossa Excelência, um jurado, por favor, o artigo 23 do nosso Código Civil. Então, senhor jurado, sim, eu peço, vocês julguem com o coração, mas também com o coração sabendo que vocês estão cumprindo a lei. Está escrito no nosso Código Penal, artigo 23, parágrafo 1º, e artigo 24 do nosso Código Penal. Pois bem, nosso caro colega citou o caso de Cuba, que é conhecido, passou nas televisões, né? As pessoas se aposentou, fez greve de fome, muito bom. Olha a distância disso aí, daqueles exploradores de café. Olha a distância. Eu estou amarrado na casa, tal, fico um dia, 2 dias, 3, mas nós vamos fizer comigo, eu não viajei, vamos amarrar. Eu quero, eu posso. Eles estavam inatos na família. Eles não tinham possibilidade de comer. Eles não tinham água, não tinham comida. A greve de fome é muito latente, muito além disso aqui. Não podemos nem comparar. Eu quero que vocês considerem o caso que eles estavam em extrema necessidade, né? Consignado no nosso Código Penal. Em relação à testemunha que nós temos aos autos, o missionista, me causou estranheza. Parece até que ele estava sendo julgado, né? O missionista não, o missionista, ele fez parte do processo. Ele foi o médico, a pessoa que deu os primeiros socorros. Ele não deu aos autos, assim, na Bel Prazer, nosso nome. Ele se emprestou a assistência médica. Ele falou com exclusividade: quem sou eu? Quem são Vossa Excelência para descumprir ou não concordar com a palavra do missionista? Fica, né, a consideração aos novos jurados. Quando a estranheza tem que ser jogada, nosso amigo Carlos, nosso amigo, não vou dizer, ele falou sobre amaciar a carne para comer, parece até que está muito pequenininho, não, eu vou levar a carne, não vou levar, gente, pelo amor de Deus, aqueles homens não tinham consciência do que estava acontecendo. Eles não tinham consciência, sequer, nunca na vida, como foi narrado, nossa acusada, queriam algum tipo de carne humana. Quem de nós que queria? Pergunta, pretíssimo, oficial de justiça. Quem de nós algum dia querer comer carne humana? Nunca tem comigo. Se é que, por analogia, se ele comesse carne humana, voltaria sim, lá os tempos da caverna. E lá, né, naquela caverna de outro estado, após 20 dias, contactou no rádio, fez contato. O estado que hoje quer a pessoa punir. O estado sim, punir, é muito fácil. O estado quer punir. Não foi competente tirar aquela coisa de lá. O sim,
assim é culpado também, pela vida daquele que morreu. E quem que está querendo? Não, não faz nada na cabeça, trazer algumas liberdades e querer, sim, né, unir esses quatro elementos. E também os alvos estão falando. Olha que está na mão do nosso interesse, é pena de morte. É pena de morte. Já que uma pena maior de ter um amigo morto, e você conviveu aquilo por resto